Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30, é tempo de esperançar. Bom, hoje nós estamos aqui, como eu falei, a gente está lendo o Evangelho de Mateus, a gente está continuando a reflexão de ontem. O texto, inclusive o texto de hoje começa no fim do texto de ontem, Então, a gente vai poder fazer uma reflexão, acho que uma reflexão muito interessante. Chegou alguém, quem chegou? Oi, Djalma, oi, Doraci, paz e bem. A gente vai fazer uma reflexão, hoje tem uma reflexão interessante, sabe? É até assim, divertido, sabe, Djalma, sabe, Doraci? Porque como eu ponho a chamada da live, também no Facebook, hoje o Facebook falou assim, lembrança do ano passado. E no ano passado a gente estava lendo mais ou menos essa leitura também. Mas o enfoque que eu dei no ano passado é diferente do enfoque que eu vou dar esse ano. Então é interessante a gente poder fazer esse exercício. E assim, novamente, apesar da gente saber que a gente pode fazer várias leituras e várias reflexões, eu acho que o mais interessante é a gente pensar que vai ter uma outra reflexão esse ano, porque a realidade mudou. O que precisa ser dito hoje não é o que eu precisava dizer no ano passado. E assim, vai para o pessoal chegar a reflexão. Eu estou bem, mas você, Djalma, você, Doraci, vocês estão bem? Como é que estão as coisas aí? Está frio aí onde vocês estão ou hoje esquentou um pouquinho? Eu tenho saído muito cedo, eu saio no escuro ainda. Então acaba que, para mim, eu saio no escuro, então tá um pouco frio quando eu saio. Entendeu? Mas a gente vai levando. Vamos tocando aí, daqui a pouco a gente vai. Chegou mais alguém. Oi, Fátima! Paz e bem! Agora estou tomando sol. Ah, tu não é bobo, Tá pegando o solzinho, Faz bem, faz bem. Faz muito bem. Eu acho que quem puder pegar um solzinho, 15 que seja por dia, tá bom. Pega lá um solzinho, é bom. Faz bem. Faz bem, Fátima. Faz bem, ajuda. Inclusive ajuda o osso, porque faz vitamina D. Então a gente não tem problema pegar um solzinho, não, até bom. Vamos dar mais um pouquinho para a gente começar. E você, Fátima, tá com frio? Tá pegando sol? Como é que você tá? Chegou mais alguém? Denise. Paz e bem, Denise. Avisa pro casal que eu tenho aqui a erva mate separada. Quando acabar essa confusão, quando a gente puder se encontrar, a gente vai tomar um chimarrão junto, hein? Erva mate orgânica, inclusive. Paz e bem, Maria Alice, boa tarde. Você está bem, Maria Alice? Eu estou bem, graças a Deus.
Tá quase na hora da gente começar, hein? Maria Alice, graças a Deus. Graças a Deus. Totalmente. Denise, vou falar com ele. Ah, fala mesmo, fala mesmo. Sabe que tem umas coisas gozadas, né? A gente faz as reuniões lá no... Quando a gente fazia reunião presencial no ministério, de vez em quando tinha um gaúcho. Ou uma gaúcha, né? Era interessantíssimo. Podia estar 40 graus. Eles estavam lá com o chimarrão. E o chimarrão tem que ser quente. Se for frio, não vale não. Fátima, tá frio, não bate sol no inverno no meu AP. No verão eu sofro. Eu sei como é que é. Sei como é que é. Bom, vamos começar? Vamos nós? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saia daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade eu vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Como eu falei ontem, nós estamos no segundo discurso de Mateus, o discurso missionário, o discurso da missão. E a gente começa hoje o texto de hoje começa com a última frase do texto de ontem. Ou seja, nós estamos literalmente na continuação. E a primeira coisa é o seguinte, e isso é muito interessante, eu já falei isso para vocês. A identificação da religião com o caminho. É até interessante, né? Porque a identificação com o caminho ou com o caminhar não é uma coisa exclusiva da religião dos que acreditam em Jesus. Não. Várias religiões orientais falam num caminho de sabedoria. Algumas das nossas religiões indígenas, né, e algumas religiões mesoamericanas, ou seja, ali da América Central, elas falam de uma terra sem males, para onde o povo estaria caminhando. Né? Então, essa ideia de caminhar é uma ideia muito importante, muito antiga. Se vocês virem, por exemplo, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, Jesus está sempre a caminho.
Lucas, então, ele está eternamente a caminho de Jerusalém. Aqui em Mateus, ele vai para um lado do mar, vai para o outro lado do mar, vai para tal local, vai para Nazaré, vai para Cafarnaum, desce o mar, ou seja, caminhando. E aqui ele começa assim: em vosso caminho anunciai. Então, a disposição da missão é a disposição do caminhar, é a disposição do se pôr ao caminho. Oi, Fátima, paz e bem. É a disposição de você sair de si. E um pouco além disso, da igreja sair da igreja. É o que o Papa Francisco chama na Evangelii Gaudium da igreja. E o Concílio Vaticano II fala de uma igreja ad extra, uma igreja para fora. Né? Então, nota bem, quando nós nos pomos em missão, nós saímos de nós mesmos. Quando a igreja se põe em missão, ela sai de si própria. Né? Então, assim, a gente tem que pensar muito nessa realidade. A realidade da igreja em saída, da igreja que parte. Né? Como é que eu vou dizer? Porque muito da nossa prática na igreja é uma igreja que não sai de si. Né? É uma igreja que, vamos dizer assim, está preocupada consigo própria. Né? É muito comum eu ver, por exemplo, na minha prática pastoral, né? Aí a gente vê, a gente está lá na pastoral da nossa paróquia, é uma coisa. Mas quando a nossa pastoral se junta com outras paróquias, a gente começa a ver assim, algumas pessoas estão preocupadas em ser, sei lá, chefe, coordenador, presidente, né, daquela pastoral. Né? Ah, na pastoral tal, eu sou o coordenador regional da pastoral. Nossa, é mesmo? É. Ah, mas meu tio é melhor, que ele é coordenador nacional da pastoral. Pessoal, isso é uma igreja voltada para si. Né? É aquela igreja que não saiu. É essa igreja que não se pôs a caminho. Porque na hora que a gente se põe a caminho, a gente ressignifica a nossa vida em Jesus. Né? Veja aqui a grandiosidade do que Jesus fala. O reino de Deus está próximo. Aí ele manda: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Ele dá observe que ele chama de discípulos, todos os poderes divinos. Jesus, sendo Deus, faculta a esses 12 homens tarefas que só Deus pode fazer. E nós sabemos que isso é feito através do Espírito Santo. Né? Todos os atos divinos feitos pelos seres humanos são feitos por Deus através do Espírito Santo que vive e habita em nós. Vive conosco e habita em nós. Então, ele diz o seguinte: quando você sai, você está fazendo pleno cumprimento. E aí ele vem dar muita gente. De graça recebestes, de graça deveis dar. Sabe, eu fico ouvindo isso e fico pensando, né? Porque tanto o Papa Francisco como o Papa João XXIII, eles falam que desejam uma igreja pobre para os pobres. E aí eu fico pensando nessas igrejas grandiosas, nessas igrejas cheias de luxo, beleza, né?
e até em alguns paramentos utilizados por membros do clero, todos chiques, todos maravilhosos. Nós precisamos de uma igreja pobre, de uma igreja simples, de uma igreja que saiba se pôr, uma igreja que não precise de sacola, que não precise ter 2 túnicas, nem sandália, nem bastão. Uma igreja que esteja mais preocupada em ir ao encontro daqueles que precisam, do que se apresentar gloriosa àqueles que já fazem parte dela. E vamos entender que isso também serve para cada um de nós. Não é? De vez em quando eu vejo colegas meus que me criticam: Bernardo, você faz a sua live, às vezes com uma camisa de malha. Por que você não põe um klezma? Por que você não faz isso? Por que você não põe um fundo de tela? A igreja em saída não é isso. A igreja que se põe, a igreja que está em missão, a igreja que se põe a caminho, não está na roupa chique, não está no fundo de tela bonito, não está no artifício glorioso. A igreja que está em missão, a igreja que se põe ao caminho, é a igreja que procura aqueles que precisam dela. Sabe, nós fazemos muito mais pela igreja, nós fazemos muito mais pela salvação das almas, nós fazemos muito mais pelo reino de Deus, se vivermos de forma simples, mas autêntica, se vivermos de forma que o que nós pregamos é o que nós fazemos. Que ninguém possa dizer: ah, o Bernardo fala isso na live dele, mas na hora do vamos ver ele não faz. O Bernardo fala que tem que ser simples, mas os paramentos dele são super luxuosos. O Bernardo fala que nós temos que dar com alegria e gratuidade, mas ele cobra tudo que ele faz. Fátima está falando alguma coisa. O luxo só afasta as pessoas. Sabe, Fátima, quando eu era garoto eu achava que não. Quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu achava que não. Hoje em dia eu tenho a mesma impressão que você, que toca muito mais ao coração das pessoas. Um ato de amor ao próximo, simples, mas sincero, feito de coração, do que um ato para o próximo grandioso, mas que mais parece propaganda pessoal ou institucional do que qualquer outra coisa. Aliás, Papa Paulo VI, quando fala do apostolado leigo, ele diz assim, ele está falando de algumas coisas que você não deve fazer, ele fala assim: nem se dê a título de caridade aquilo que é devido a título de justiça. E isso é muito importante, porque às vezes eu vejo algumas pessoas se vangloriando. Eu sou um prefeito, um governador, um presidente, eu sou um senador, um deputado, um pai. Muito bom, porque eu dou comida para os outros. Não. Isso não é caridade, isso é justiça. Do mesmo jeito que curar um doente, é muito interessante isso. Pela lei judaica, aquele que cura um doente merece uma paga. Está entendendo? Se você purifica um leproso, o leproso tinha que te pagar um dinheiro por isso. Não era permitido que alguém fizesse alguma coisa e você não pagasse. Não havia a ideia de algo que não fosse pago. E aí Jesus diz assim: de graça deveis dar.
E para ser ainda mais subversivo, ele fala assim, de graça recebestes. Porque, no fim das contas, o que nós recebemos é de graça. Né? Nós não recebemos por merecimento. Deus é contra a meritocracia, porque nós não merecemos o que nós recebemos. Ele nos dá porque Ele nos ama. E é muito interessante que ele fala, o operário tem direito ao seu sustento, porque isso era previsto na época de Jesus. Quem trabalha tem que ser sustentado. Inclusive, numa cidade, os pregadores da cidade deveriam ser custeados pela cidade. Porque eles pregavam para a cidade e a cidade deveria pagá-los. É por isso que Paulo fala, eu garanto o meu sustento, mesmo sabendo que poderia exigi-lo de graça por ser pregador. E ele traz uma outra coisa muito interessante, porque isso passa despercebido. Né? Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saia daquela casa ou daquela cidade. E a poeira dos vossos pés. Em verdade eu vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Sabe, isso traz uma outra reflexão para nós. Né? Por quê? Olha bem, nós normalmente temos na cabeça da gente que Sodoma e Gomorra eram cidades de uma grande perversão sexual. Né? De uma cidade de hábitos, vamos dizer, pecaminosos do sexo. Mas, se isso for verdade, qual o sentido dessa comparação? Porque, nota bem, você não querer ouvir a palavra, não querer receber o estrangeiro, não tem nada a ver com atos, com perversões sexuais. Tem? Não, né? É verdade, mas o que tem a ver então? Sabe, essa coisa é muito complexa, porque, na verdade, Sodoma e Gomorra não foram castigadas por causa de perversões sexuais. Sodoma e Gomorra eram cidades xenófobas. Bernardo, que palavra difícil. Sodoma e Gomorra odiava o estrangeiro. Odiava mesmo. Era de fazer o estrangeiro chegava lá, dormir na rua, às vezes batiam nos estrangeiros. Era uma cidade de uma cultura de violência sexual. O problema na área sexual não era da prática, vamos dizer, consensual, e sim da prática forçosa. Era uma cultura de estupro. Era uma cidade xenófoba. Sodoma e Gomorra, eles eram contrários aos pobres, eles ignoravam os pobres. Ou seja, Sodoma e Gomorra não estava nem aí para as periferias sociais e existenciais. Sodoma e Gomorra não respeitava as pessoas. E por isso que Jesus fala assim, nem as cidades onde havia uma cultura de estupro, nem as cidades xenófobas, nem as cidades que odeiam os pobres serão tratadas tão quanto as cidades que não estão dispostas a ouvir a palavra de Deus. E aí eu me pergunto assim, claramente, tudo bem, quem não está disposto a ouvir a palavra de Deus será tratado da forma mais dura possível. E quem não está disposto a
levar a palavra de Deus. Não estou dizendo que você tem obrigação de fazê-lo, mas você tem que ter a disposição de fazê-lo. E às vezes, pessoal, a disposição de pregar o reino não precisa ser algo grandioso, fantástico. Às vezes, o cuidado carinhoso de um pai, de uma mãe, de uma avó por uma criança, a preocupação de dar uma boa educação, onde você valorize a vida, a dignidade humana, onde você respeite o órfão, a viúva, que você proteja as mulheres, os negros, os estrangeiros, os imigrantes, os refugiados, onde você saiba que os pobres merecem nosso carinho, apoio, proteção e que deveríamos ter políticas justas para eles. Onde você reserve um tempo da sua vida para refletir a palavra, onde você reserve um tempo da sua vida para o seu momento de oração, onde que você seja, pelo menos às vezes, rezar com seus irmãos e irmãs. Tudo isso é estar em missão, tudo isso é estar disposto a levar ao reino. Agora, se você não está disposto a fazer isso, se você está disposto a fazer só a parte fácil disso, ficar enclausurado, sem nunca se preocupar em levar as pessoas ao reino dos céus, e isso nem precisa ser todos os dias, o tempo todo, né? Existem situações como a que nós vivemos hoje, que a gente tem que limitar as nossas saídas de casa. Tudo bem, mas pelo menos de vez em quando você tem que estar disposto a isso. Observe que esses dois não ficavam o tempo todo saindo e andando para lá e para cá, eles saíram em momentos iguais, em momentos necessários. Nós também devemos ter esse compromisso. Depois ter a mesma alegria que esses discípulos tiveram. Poder dizer ao Mestre, quando nos encontrarmos com ele: Senhor, nós conseguimos, com todos os nossos limites, com todas as nossas dificuldades, fizemos pouco, Senhor, mas fizemos um pouco, cuidamos para o Senhor, caminhamos até aqui, às vezes com um passo mais rápido, às vezes com um passo devagar, às vezes caímos nesse caminho, às vezes até recuamos, em alguns momentos nos perdemos, mas insistimos sinceramente com o coração, pensando no Senhor, pensando em amá-lo profundamente no meu irmão e na minha irmã, numa vivência comunitária, numa vivência de igreja, de corpo de Cristo. E chegamos, podemos não ter chegado nas melhores condições, podemos não ter chegado nas formas mais perfeitas, mas conseguimos chegar até aqui. E eu garanto que vocês chegando lá, todos cheios de reticência, preocupação, alguns até com um sentimento de eu não devia estar aqui, eu não fiz o suficiente, eu não sou tão bom assim. Quando ele vos ver, ele vai abrir os braços assim: meu filho, minha filha, que bom, que caminho lindo você fez, que missão maravilhosa, muito obrigado. E vai ficar contigo. Amém? Bom, pessoal, essa é a minha reflexão de hoje, né? É o que eu tinha para dizer, espero que tenha sido interessante para vocês, né? Se alguém quiser entender melhor, Fátima está mandando amém. Oh, que bom, amém com mãozinha de oração. Se alguém quiser entender melhor a questão de Sodoma e Gomorra, eu acho que vale a pena ler, se eu não me engano, é Juízes, capítulo 19. E acho que é Ezequiel 16, algum versículo entre 45 e 50. Tá? Vocês sabem que eu falo para vocês, eu não me preocupo em decorar número, decorar as coisas, eu tenho mais cabeça, né?
Mas eu acho que vocês deviam pensar. Dá uma olhada na Bíblia de vocês. Se eu não me engano, é Juízes 19. Maria Alice, amém. Girassol, mãozinha de oração. Djalma e Doraci, amém, amém. Mãozinha de oração. Se eu não me engano, é Juízes capítulo 19, que fala sobre Sodoma e Gomorra. E Ezequiel capítulo 16 está entre 45 a 50. Está por ali. Tá? Né? Denise está mandando amém. Vão lá ler. Que vocês vão ver que aquela ideia que vocês têm sobre Sodoma e Gomorra não tem nada a ver com isso. Tá? Bom, vou me despedir, deixando a minha bênção e recomendando vocês a fazer uma visitinha no blog do Gaioso. Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Clara e Francisco de Assis. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que precisam sair, usem máscara. Teve a oportunidade, pintou a chance, toma vacina. Tá? Qualquer vacina em qualquer braço. Tudo funciona, tudo é bom, tudo é dom de Deus. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Até amanhã, 15h30. Tchau, tchau.